So, welcome 8th degree students, sejam bem-vindos alunos do 8º ano. So, our aim today is to have a very nice English class. Nosso objetivo hoje é ter uma aula bem legal. And we are going to learn some specific topics. E a gente vai aprender alguns tópicos específicos. Vamos lá, vamos comigo observar? The first one, we are going to learn about the imperative and the infinitive. Então a gente vai aprender sobre o modo imperativo, que é uma ordem, que é um comando, todo mundo já sabe. E nós vamos aprender sobre o modo infinitivo. Quem que lembra que é infinitivo? Lógico, é o verbo sem conjugação, é o verbo neutro, em sua forma neutra. Amar, correr, sorrir, em português são exemplos do infinitivo. Muito bem. So, we are also going to learn some related vocabulary about getting directions. Então a gente vai aprender alguns vocabulários específicos para a gente conseguir obter informações de direções. Alright? Everybody ready? Let's go together? Muito bom. So, we are going to start with the most important aspect of the class, which is the text. So, everybody repeat. I'm lost. What's the meaning? Qual é o significado? So, e o outro é, how do I get to? Yes, então vamos juntos. I'm lost. How do I get to? To the hotel, to the gas station. How do I get to the school? How do I get downtown? E não importa, mas esse vai ser o formato mais clássico da gente perguntar. A gente vai ver alguns outros, mas esse é o texto, é o título do nosso texto que vai ambientar todo o conteúdo que eu quero que vocês aprendam. Alright? Vamos lá então. Em primeiro lugar, ouvir o CD, o texto, eu vou ler para vocês, duas vezes, alright? The first time, a primeira vez, I want you just to pay attention. Try to contextualize, ok? A primeira vez, ouçam, simplesmente tentem entender. So, two people talking about getting directions. Duas pessoas conversando em conseguir e obter informações de como chegar em determinados locais, tá? Second time, I want you to underline all the words you don't know, you don't understand, or you have a doubt concerning the pronunciation. A segunda vez, eu quero que vocês marquem todas as palavrinhas que vocês não entenderam, as pronúncias que vocês acharam complicadas, enfim, qualquer coisa que não ficou muito claro, eu quero que vocês anotem. Alright, so let's go. First time, listen carefully and underline your doubts. Second time, exactly the same. E aí eu tenho uma contextualização desse texto para a gente poder entender melhor. Que são as nossas questions, tá? Agora que vocês já ouviram o texto, now you have listened to the text, and then you understand the whole story. We are going to contextualize a little bit the text itself. Então vamos lá. So, we are going to start having a conversation, okay? Vamos começar uma conversação. Like, good morning, how are you? Where are you from? Oh, are you from Brazil? Are you from Paraná? Are you from Curitiba? Which village do you live in Curitiba? E sucessivamente, né? And then, do you have a house or an apartment? Do you live in a house or in an apartment? Do you prefer to live in a house or in an apartment, and why? Advantages, disadvantages, okay? Let's talk a little bit about it, okay? Hey, how do I get to your house from here? Is it far from downtown? Do you have a transportation nearby? Is it easy to get the bus? Okay? Do you have restaurants nearby? Is it very far from your school? How long does it take you to go from your school to your house? Okay, on the weekend, what do you do? Do you have parks? Do you have museums? Do you have movies? Do you have shopping centers? Hey, let's talk a little bit about your neighborhood, okay? Muito bom. Aí depois, is the restaurant across from your house? Is there a restaurant across from your house? Oh, is there much noise in your neighborhood? Oh, are there many dogs in your neighborhood? Is it very noisy? Yes? So let's contextualize, vamos contextualizar, and to discuss all these topics to understand a little bit the components of the text. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a explicação. So, the topic of the class today is about the infinitive form that we talked about before, okay? Which is the verb without any
modification. Então eu vou fazer uma rápida explicação para vocês do infinitivo, que é um verbo que não tem nenhuma modificação. Gente, rapidinho, comigo. Nós temos os nossos verbos em português, ó, gostamos, precisaríamos, estudaria no condicional, no futuro do pretérito, ou estudei no passado, ou estou estudando no gerúndio, enfim. O meu verbo ele tem todas as desinências de tempo e de forma. O meu verbinho é muito poderoso em português. E no inglês? Vamos lá? To study, studied, studied. Lembra das 3 colunas do verbo? Então, to study, studied, studied. Acompanha comigo lá na página 78 e observe que os verbos em inglês vão estar sempre apresentados nessas 3 coluninhas, nessas 3 formas. A primeira delas é o infinitivo que está escrito lá. Qual é a característica dessa coluna? Ou seja, o to modifica o verbo de forma infinitiva. Ou seja, o verbo em inglês ele é inflexível, ele só muda na terceira pessoa. Lembra que a gente tem que colocar o S no verbo para identificar a terceira pessoa? É a única forma. Logicamente, forma também o gerúndio, que é o ing no passado. E logicamente forma o ed. O ed para os verbos regulares. Muito bem. Até aí tudo bem? Deu para entender que os verbos em inglês são inflexíveis, eles não se modificam, eles não têm as mesmas desinências que nós temos nos verbos em português, que o verbo sozinho ele já gera todas as informações de tempo, espaço e etc. De modo, né, ele já é completo em si. No inglês não, no inglês eu vou precisar agregar essas informações, tanto que não existe verbo sem sujeito em inglês. Lembra do neutro? Exatamente, a gente precisa colocar chove. Quem chove? Alguém tem que chover em inglês. Não existe sujeito oculto em inglês. Tá legal? Só pra gente relembrar isso. Então, a questão do infinitivo vai ser o to. Exemplos. Primeiro, vamos lá. Eu até vou direto aqui pra gente pegar os exemplos. Olha, vamos lá. I want to read. You need to get ou to do, qualquer verbo, né? Todas as vezes que nós tivermos, então, os 2 verbinhos, o to vai estar no meio deles. Por quê? Porque o segundo verbo sempre vai estar no infinitivo, tá? Sempre vai estar no infinitivo. Então eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes, tá bom? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe com relação ao imperativo. O que é o imperativo? Imperativo é uma ordem, imperativo é um comando, imperativo é uma solicitação ou um pedido. Como é que eu vou fazer isso? Essa é a única forma em inglês que o verbinho não tem nenhuma modificação. Olha os exemplos que nós temos aqui, que nós vamos ver nos conteúdos. Ó. Go! Vá! Vá quem? A pessoa que está recebendo o verbo. É a única situação em inglês que o verbinho não tem nenhuma modificação. Tá legal? Então, olha, vamos ver os conteúdos que tem lá no livro, na página 79. Ó. Go past, ou passe pelo, né? Go over, passe por cima. Go along. Vá ao longo de, acompanhe ou siga. Não se esqueçam das equivalências. Nunca é uma tradução objetivamente, né? Go up, suba. Go down, desça. Pode ser de um prédio, pode ser uma rua. Get off at the next station. Ou seja, desça na próxima estação que está no nosso texto. Walk 2 blocks. Ande, caminhe. Olha o verbo no. O verbo não tem nada que modifique. Única situação em inglês, tá? Take. Take the first on the right. Take the second on the left. On your right, on your left. As duas também. Call me later. Me ligue mais tarde. É uma ordem, uma solicitação, é um pedido. O verbinho vem absolutamente sem nenhuma coisa que modifique. Tranquilo, fácil. Agora então vamos praticar. Vamos ver os exercícios. Primeiro lugar, vamos lá. I want to stop for a bit. Que está no nosso texto. Eu quero parar um pouco, então I want to stop. Eu quero parar. Muito bem, infinitivo, a forma básica do infinitivo. I need to sit down. Outra, I need to sit down. Eu preciso sentar. She needs to sit down. Ela precisa sentar. We need to sit down. Nós precisamos sentar e assim por diante. Você vai modificar o sujeito do verbo, mas o infinitivo nunca vai mudar. Então, grande macete, 2 verbos em inglês, o segundo sempre vai estar acrescido de o to. Lógico que nós temos algumas exceções, porque eu tenho outras opções. Mas com essa dica, vocês já não vão errar, legal? Aí depois nós temos we need to get there,
tá lá no nosso texto também. Agora vai ficar mais fácil para vocês contextualizarem. To get there, chegar, muito bem. Ok, we are lost, estamos perdidos. We are on the corner of, no nosso caso aqui, ó, Mariano Torres Street and Marechal Floriano Street, tudo bem. We are at Victoria Station, we are at the bus station, tudo bem. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Depois, ask for directions, que é muito fácil. Ask questions, fazer perguntas ou perguntar. Ask for directions, pedir. Ask for informations, pedir, solicitar informações. Então, to ask é o verbo perguntar. Ask questions, ask something. E ask for the wine, ask for the information, pedir, solicitar. Ok? Muito bem. Depois, get off, que eu já falei. Meet us at the platform. Ó, o imperativo. Nos encontra na plataforma. Go straight. Turn left and turn right, que eu já falei para vocês. Take the first on the right. Take the second on the left. Let me call, que também está no texto. Far from. Stop, que pode ser uma parada. Ou stop here, pare aqui se for um verbo, se for no imperativo. Sometime later. Ok? E aí vamos com as expressões. Vamos lá, galera. What's the best way to? Do you know where the tram station is? Is there a restaurant nearby? Alguma dúvida desses conteúdos? A gente vai ter tempo de praticar os pares e depois as duplas vão apresentar suas respostas, tá? Ela, on your right, on your back, ok? Until you come to... Alguma dúvida? Muito bem. Until, até you come to, que você chegue, até que você chegue, né? Vamos lá. On the other side of the road, facinho esse. Opposite, que é exatamente a mesma coisa. Você pode usar on the other side of the road. Opposite the gas station, por exemplo. Opposite the library. Opposite the butcher. Butcher, açougueiro, muito bem. Across the street também dá na mesma. São várias formas de se falar a mesma coisa, tá? Ou ainda, o mais fácil de todos, in front of. Mais fácil ainda. Então não vamos ficar confundindo. É tudo exatamente a mesma ideia, ok? E as preposições. Muito lá, vamos lá. Near. Primeira delas, não se esqueçam que near já é perto de, porque near já é uma preposition, tá legal? Então, near the office, não vou falar near of the office, por favor, esqueça isso, tá legal? Agora, o next to, esse já tem a preposiçãozinha junto, next to the office. Beside, ok? Muito fácil, né? Between, entre duas coisas, among, entre várias coisas, e behind, atrás. Com esses conteúdos, a gente vai conseguir contextualizar os exercícios que agora eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo. Vamos lá? Primeiro deles, look at the map and answer the questions. Muito fácil, gente. Tem um mapa realístico da cidade de Londres. Observem o Trafalgar Square, o Piccadilly Circus e os pontos turísticos mais importantes que a gente vai falar sobre o centro de Londres. E aí, eu quero que vocês respondam. Agora nós vamos fazer em duplas. E cada um vai vir aqui na frente depois fazer a explicação. Não precisa vir na frente não, cada um no seu local mesmo, para a gente fazer de uma forma mais dinâmica, mais interativa. The most important thing, a coisa mais importante. I want you to learn about the map and how to get directions, ok? Vamos lá, primeira pergunta. How do I get to St. James Park from Westminster Abbey? Westminster Abbey, what's the meaning? Abadia, que é uma catedral gigantesca, muito linda, onde as rainhas foram coroadas. Bem lá no coração, pertinho da House of Parliament, lá em Londres. E é exatamente, eles estão querendo ir para St. James Park. E eles estão lá no Westminster Abbey, tá bom? Então vocês vão olhar no mapa. Quem não tiver o mapa aí pode pegar no Google. Tem aqui, eu coloco para vocês aqui no projetor, como vocês quiserem. A segunda, how do I get to the Tower Bridge from St. James Park? Olha lá, vamos identificar Tower Bridge. Olha as imagens do Tower Bridge, que é uma prisão, e depois, logicamente, com o passar dos anos, é uma arquitetura linda. É importante que a gente conheça também esses pontos turísticos bem importantes e que são marcantes das cidades de Londres, tá? What's the best way to the London Eye from the Tower of London? London Eye, todo mundo já sabe que é aquela roda gigante, gigantesca, que ela foi montada para ficar um tempinho, acabou ficando lá, virou um ponto turístico de Londres, tá? Do you know where the Big Ben is? Big Ben, é claro que todo mundo sabe. How do I get
there from the London Eye. Então a gente vai fazer uma voltinha do Westminster Abbey, vai até o Tower Bridge, aí depois vai passar pelo London Eye, ok? Muito bem, agora vamos prestar essa aqui, é legal, ó. We're at Big Ben, right? Do you know how do I get to Buckingham Palace walking? Entendeu essa pergunta? No doubts? Ok, então quero ver a mais criativa. If you want to go by bike, it's okay. If you want to go by underground, I don't think it's so, because it's a very pleasure walking, ok? Então vamos dar uma caminhada que é mais legal. Mas enfim, if you want to go by underground, no problem. By train, no problem, ok? By car, you're gonna have a parking lot problem, ok? Anyway, vamos lá. What's the best way to King's Cross Station from Buckingham Palace? Essa eu quero que vocês prestem atenção, because it's a little bit further. É um pouquinho mais longe, ok? And so you have to take the underground. Depois, how do I get to Piccadilly Street from King's Cross Station by underground? Essa é lógica, porque pela distância, the best way is exactly to go by underground, okay? Now, I want you to pay attention because we're going to work on the second text. A gente vai trabalhar com o segundo texto agora, which is very nice, two people having a conversation about getting directions, okay? And then I want to listen, to underline, and to ask me if you have a doubt. And then we go straight to the exercise. Vamos ver os conteúdos então que eu quero que vocês coloquem necessariamente nas respostas que vocês vão dar. Antes de mais nada, junto comigo lá no texto, vamos identificar o que o Mr. Roberts deu de explicação. Ele falou assim, ó. Bom, em primeiro lugar, né? How do we get to Roseneath Road from here? Que foi a pergunta que o personagem Aquila no texto perguntou. Aí ele respondeu assim, ó. It's easy and not very far. Yes, you just go straight on Ramsden Road towards Old Park Avenue. Then, turn right on Turley Road. Take the first right on Rotten Road, or the first right on Rotten Road. Pay attention to the details, okay? The street you're looking for is the first one on the right side. The street you are looking for is the first one on the right side. No doubt, everybody? Okay? And the house is between two white houses. Thank you, mister. Thank you very much. See you later. Então, com essa resposta, we are going to have all the elements to start writing the questions that I gave you. Okay? So, I want you for sure to use the elements. Vamos comigo? Lá na página 81. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Ok. Ask for directions. Just walk to. Se tiver dúvidas, levanta a mão instantaneamente. Raise up your hands and ask me. I'm gonna tell you the equivalent. Not the translation. You know that we don't work with translations. A gente deve evitar as traduções, porque a gente precisa necessariamente do contexto. O contexto vai fazer aquela expressão ter um significado muito mais familiarizado com a nossa língua em português. Porque se a gente traduzir literalmente, a gente vai fugir um pouquinho do conteúdo, tá bom? Ok, take the train, já foi. Get off, também. Meet us at the plataforma, um detalhe, mas enfim, ó. O go straight, o turn left and turn right, ó. Não se esqueçam, se for numa rua, turn left on. Tudo que é rua, no caminho, na avenida, vai ser on First Avenue, on Mariano Torres Street e assim por diante, tá? Aí depois tem aqui, ó, let me call, né? É uma expressãozinha. Far from, stop and sometime. Acho que não tem nada de especial. Agora sim, essas é que eu faço questão que vocês utilizem nas suas respostas. Vamos embora, repitam. Go straight. Yes, vá direto, vá em frente. Go straight on. Exatamente a mesma coisa, com mais ênfase, com mais imagens, com uma preposição que faz exatamente esse papel. Outra ainda. Go straight ahead. Em frente, muito legal. Go through. Go through, todo mundo lembra do McDonald's, mas vá, passe por, passe através, passe pelo, né? E o go towards, um desses eu quero que vocês utilizem, tá? Vocês podem virar o turn, ou vocês podem usar também o turn back, voltar, né? Ou go back, que dá na mesma. Um dos dois eu quero que vocês utilizem, tá legal? On your right, on your left, until you come to, que a gente já falou. Take the first, the second, on the right, on the left, também já falou.
E essas situações, por exemplo, o cross, o on the other side of the road, uma delas que a gente trabalhou, o near, next to e o beside também. Eu gostaria que vocês pegassem os elementos do texto, trabalhassem em duplas. 5 minutes to accomplish the exercise, ok? 5 minutinhos, rapidinho, and then you're going to take turns and you're going to bring your answer to your colleagues, alright? Vão trazer todas as dúvidas e os colegas vão perguntar e a gente vai trabalhar com todo esse conteúdo de uma forma aplicada, objetiva, direta. Próxima aula, na tarefinha, eu quero que vocês tragam para mim how to get directions. Eu coloquei no mapinha de Londres e eu coloquei algumas situações lá para vocês fazerem a melhor opção, o melhor caminho e o melhor meio de transporte. Não se esqueçam que vocês estão no mapa de Londres. O dia que vocês forem para Londres, vocês já vão saber andar lá na região, tá legal? Mas e para terminar, eu gostaria que vocês anotassem as expressões. Também precisa estar. Essas expressões estavam nas nossas contextualizações do nosso texto, nas nossas questões que nós fizemos, tá? E eu gostaria que vocês anotassem, porque faço questão que vocês utilizem pelo menos 2 ou 3, todas vai ser o ideal, mas vamos lá. Usem a criatividade, usem a imaginação e tragam essas expressões aqui. Vamos ver? Olha lá. Primeiro, at the end of the street. Muito fácil. On the corner of, diz o nome das duas ruas. Vamos falar Mariano Torres e Marechal Deodoro? Vamos lá. On the corner of Mariano Torres and Marechal Deodoro. Street, if you want, or avenue, if you want, ok? Just around the corner. Bem facinho, bem legal. Traffic lights, yes, ok. Crossroads, ou se vocês quiserem, junction. Estão lá as opções para vocês escolherem. Ok, roundabout, quem quiser colocar uma roundabout, ok? Car park, parking lot, muito fácil. Traffic jam, muito fácil. A bridge, away. Com esse conteúdo, mais a contextualização, eu tenho certeza que vocês vão fazer um exercício muito legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já vai começar com a tradução, com a equivalência dos conteúdos que vocês não entenderam. E já vamos fazer uma prática dinâmica, bem objetiva, e vamos descobrir qual é o melhor caminho que vocês escolheram para andar lá no centro de Londres e fazer a visitação dos pontos turísticos. Tá legal? Um abraço para vocês. See you next class. Remember to do your homeworks. Remember to check the dictionary at home, okay? And then, if you feel comfortable, jot down. Escreva, anote your doubts and ask us next class. See you. Bye-bye.